Nós vamos abordar hoje à noite o tema de batismo infantil. E é um debate grande e amplo, histórico, no meio da igreja cristã. Se o batismo deve ser aplicado somente nas pessoas que são já adultos, que chegaram a fazer uma profissão da sua fé, ou se também os filhos dos crentes merecem ou têm o direito de receberem esse sacramento. E muitas vezes o debate gira em torno da seguinte pergunta: será que o Novo Testamento manda batizar os filhos dos crentes? E a posição anabatista argumenta da seguinte forma: já que o Novo Testamento não manda batizar crianças, já que no Novo Testamento não tem nenhum versículo que diz tem que batizar crianças, assim nós não devemos fazer. Agora, quando eu falo sobre a posição anabatista, eu acho que todo mundo entende esse termo, né? Eu não estou falando sobre batistas em geral, eu estou falando sobre aquela ala da época da Reforma. Na época da Reforma tinha a igreja medieval, que tinha se desviado muito da palavra de Deus, tinha se desviado assim. Houve uma hiperreação contra esse desvio, que foi a reforma radical, os anabatistas, que queriam desfazer e rejeitar tudo que a igreja católica romana fazia e cria. E tinha a reação à reforma bíblica, que era voltar para os padrões bíblicos. Quando eu falo sobre anabatista, estou falando sobre a reação radical na época da Reforma e seus herdeiros hoje. Bom, a posição anabatista é o seguinte: não tem texto na Bíblia, não tem texto no Novo Testamento que diz tem que batizar crianças, então não pode fazer. É simples o argumento. E de fato, já que não tem nenhum texto no Novo Testamento que diz nós devemos batizar crianças, o assunto é fechado e eu posso parar minha palestra. Mas será que é tão simples? O Novo Testamento também não tem nenhum versículo que diz que Deus é três e Deus é um. Porém, nós como igrejas fiéis, tanto igrejas reformadas paido-batistas e também todos os nossos irmãos batistas fiéis, creiam que Deus é triuno, né? Um Deus trino. O Novo Testamento nunca tem nenhum versículo que afirma que a mulher deve participar na Santa Ceia. Me mostre. Cadê a prova? No Novo Testamento. Então, usando este tipo de argumento, este tipo de exegese, nós devemos afastar todas as irmãs da mesa do Senhor. Não tem texto. Irmãos, isso mostra que a discussão sobre batismo infantil é um problema de metodologia, o jeito de abordar as coisas. Se nós nos aproximamos da Bíblia com o conceito que a igreja se iniciou no dia de Pentecostes, nós estamos desprezando e esquecendo milhares de anos da obra redentiva de Deus. De fato, um dos fatores mais significativos que contribui a um desentendimento sobre o batismo infantil é que, em geral, a continuidade da obra redentiva de Deus não é reconhecida. E a unidade da Bíblia, a unidade dos dois testamentos também não é reconhecido. E relacionado com isso, é um segundo fator significativo que contribui a um desentendimento sobre o batismo infantil. Há hoje em dia muita ignorância sobre eclesiologia, o que é a igreja. Se nós queremos entender a prática do batismo infantil, devemos primeiro entender o que é a igreja. O que é? E estas duas coisas são ligadas. Quando é dado uma ênfase exagerada sobre a descontinuidade entre os testamentos e um desprezo proporcional da unidade dos testamentos, isso tem consequências para a nossa eclesiologia, nosso jeito de entender a igreja. Então, também tem consequências para o nosso entendimento dos sacramentos, incluindo o nosso entendimento de quem devem ser os sujeitos do batismo. Ignorância da unidade dos testamentos, ignorância da eclesiologia contribuem
para uma falta de entendimento sobre o batismo infantil. Mas há um terceiro fator. Isto se chama a exegese atomística. Eu não sei se esta palavra existe em português. Se não existe, eu inventei. Mas a exegese atomística trata a Bíblia como se fosse uma coleção de textos soltos. Não estuda cada texto no seu perícope, no capítulo, no contexto do livro, do Testamento e da Bíblia inteira. Não leva em consideração o contexto da história da redenção, mas pega cada texto como uma coisa solta e quer tirar desse texto o seu ensino. Eu tenho alguns exemplos disto, mas por causa da hora eu vou ter que pular, porque eu tenho muito a dizer sobre o batismo infantil e vocês não me convidaram para falar sobre exegese hermenêutica. Mas um exemplo é: a letra mata, o Espírito vivifica. Arrancado do contexto, esse texto é usado para falar coisas muito diferentes daquilo que o apóstolo queria falar. Outro: é tudo posso naquele que me fortalece. Arrancado do contexto. Se você vê no contexto de Filipenses 4, onde o apóstolo fala isso, não fala aquilo que as pessoas estão querendo dizer quando eles botam isso nos seus carros, nas suas combis e nas suas lojas. Se queremos entender biblicamente a prática de batismo infantil, é necessário que entendamos a unidade da Bíblia, que entendamos o conceito bíblico de igreja e que tratemos com reverência os textos da Sagrada Escritura no seu contexto bíblico e histórico redentivo. Então, um verdadeiro filho de Deus nunca vai dizer: mas me mostra no Novo Testamento isto. Não. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Com certeza nós devemos respeitar o progresso da história da redenção, mas a Bíblia inteira tem algo a nos ensinar sobre todos os assuntos. E com isto em mente, nós vamos iniciar a consideração do nosso assunto hoje à noite, não olhando no Novo Testamento, mas começando no início, no Antigo Testamento. Porque para lidar com a pergunta, com a questão se as crianças devem ser batizadas, nós não devemos procurar um texto solto aqui, um texto solto ali. Não funciona. Nós devemos começar no início. Gênesis capítulo 1 já fala sobre o assunto. Ok, vemos logo no primeiro capítulo da Bíblia, é que Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem. Gênesis 1, 27. E depois Deus comunica como eles devem viver neste mundo. Ele dá a Adão e Eva, ele dá um mandato, verso 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todas as coisas. Ele menciona todas as coisas na criação. Veja o que ele diz. Ele repete algo 3 vezes. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. 3 maneiras diferentes de falar a mesma coisa. E quando a Bíblia repete algo 3 vezes, nós podemos ter certeza que é muito importante. O Espírito Santo quer chamar nossa atenção. Porque para Deus, basta falar uma vez: haja luz. Ele não precisou repetir: houve luz. Quando Deus fala, se cumpre. Então, quando Deus fala 3 vezes, é bom nós prestarmos atenção. A Bíblia diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E esta repetição comunica a profundidade infinita da santidade de Deus. É ênfase do Espírito Santo. E aqui, em Gênesis 1, 28, Deus fala uma coisa de 3 formas diferentes. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Tenham crianças, tenham filhos. É uma ênfase significativa sobre o papel do homem aqui na terra. O texto deixa bem claro que Deus quer um mundo cheio de seres humanos que amam a Ele e que estão servindo a Ele. Para Deus não basta ter um casal de seres humanos criados à sua imagem. Ele quer um mundo cheio.
cheio de portadores da imagem de Deus. E o meio que Deus escolheu para encher a terra com seus filhos e suas filhas é o meio de geração de filhos. Então nós devemos guardar isso em mente enquanto nós prosseguimos com nosso estudo histórico redentivo. Vamos continuar em nossa leitura bíblica e nós chegamos em capítulo 3 de Gênesis. O homem tem caído em pecado e miséria, e qual é a reação de Deus? Por meio da queda, o diabo queria desfazer e acabar com a obra de Deus, e era bem possível Deus olhar o mundo caído e dizer: eu não quero isso na minha presença, eu vou fulminar, acabar com tudo, destruir. Ele teria sido justo fazendo isto. Mas também, de uma certa forma, isso teria sido uma vitória para o diabo. Ele teria acabado com a obra de Deus, a criação para a sua glória. Qual é a reação de Deus? Ele não destrói, ele vem à procura dos seus filhos rebeldes. Veja, notem bem que Deus toma a iniciativa. Para os arminianos em nosso meio, o pecador não corre atrás de Deus, mas Deus vem atrás do pecador. Gênesis 3:9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, Eva, onde estás? O homem está fugindo de Deus porque o pecador, em seu estado natural, não pode fazer outra coisa do que fugir da presença de Deus, fugir da santidade de Deus, com vergonha, com medo, para se esconder. Nenhum pecador tem força, tem possibilidade, tem capacidade de buscar o Senhor, nenhum sequer. Ele foge. Mas Deus vem atrás do pecador, e desde Gênesis 3 nós vemos a soberania de Deus na salvação. Ele chama seu filho rebelde de volta. Ele diz: Adão, onde estás? A situação é bem grave. Em vez de ter um casal de filhos obedientes, refletindo a imagem de Deus, dispostos a glorificar a Deus, agora tem um casal de pecadores, miseráveis, rebeldes, dispostos a fugir de Deus e servir o diabo. Antes da queda, a fecundidade do casal serviria para encher a terra com servidores de Deus. Depois da queda, a multiplicação da raça humana só pode gerar mais pecadores rebeldes para encher a terra com eles. Porque cachorro gera cachorro, porco gera porco e pecador gera pecador. Agora, como Deus vai retificar a situação? Porque o propósito dele está em jogo aqui, para este mundo. Não criou o mundo para ser cheio de pecadores rebeldes. Como Deus vai retificar? A resposta nós temos em Gênesis 3:15. Os teólogos chamam Gênesis 3:15 a mãe das promessas. Em linguagem teológica, o proto-evangelium. Primeiro evangelho, primeiras boas novas. Já Gênesis 3:15 nós temos a proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem sutil, ainda semente, em forma de semente, mas está lá. Eu posso passar muito tempo desembrulhando as riquezas exegéticas desse texto, mas para nossa palestra de hoje é importante que vejamos como Deus responde à tentativa diabólica de acabar com o propósito da criação. Lembram-se qual foi o propósito? Encher a terra com servidores e adoradores de Deus. Como Deus vai voltar para esse propósito? Como Deus vai resgatar o propósito da criação? Deus promete que Ele não vai deixar toda a raça humana debaixo do domínio do diabo. Isso é boa notícia. Eu vou colocar um ódio, uma inimizade, uma antítese, uma oposição radical entre dois grupos. Dentro do gênero humano, esta antítese Deus coloca para assegurar que sempre teria uma parte da raça humana que está servindo a Deus. Ele não vai deixar
que toda a raça humana vai se unir em rebeldia contra ele. Ele vai manter vivo o seu povo, a sua igreja. Agora, notem bem que a resposta de Deus é uma promessa que perdura durante as gerações. Deus não diz: Adão e Eva, veja as boas novas aqui. Eu vou, dentro do gênero humano, pegar vários indivíduos soltos aqui e acolá e juntar essas pessoas para ser do meu lado. Não, ele diz: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre tua descendência e a tua descendência, o seu descendente. Dependendo da versão da Bíblia que você tem, talvez você tenha tua descendência e seu descendente. No original, tem a palavra semente nos dois casos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Agora, os tradutores já colocaram uma segunda coisa no singular, porque isso também fala sobre o Senhor Jesus Cristo que vai vir e esmagar a cabeça da serpente. Mas não apenas fala sobre Jesus, fala sobre toda a descendência da mulher, e o representante desse povo, dessa descendência, é Jesus Cristo, que nele nós temos a vitória sobre a descendência da serpente. Em Gálatas 3, verso 16, o apóstolo Paulo aplica esse texto e mostra que Jesus é o descendente no qual é cumprido esta promessa de esmagar a cabeça da serpente. Se você quer acabar com uma serpente, você vai bater na cabeça. E é isso que Jesus fez com o diabo. Mas para a nossa pesquisa, o que é importante é que Deus aplica sua redenção por meio das gerações, por meio da semente, da descendência. Um princípio importante, teológico e bíblico, é o seguinte: a redenção restaura a criação. A redenção não cria coisa nova, coisa diferente. A redenção, a salvação, restaura a criação. E nós já aprendemos que Deus criou o primeiro casal para encher a terra com pessoas que glorificam a Deus. E o meio para conseguir este alvo foi por meio da multiplicação de geração em geração. E aqui em Gênesis 3,15, Deus promete que Ele vai restaurar isso. Ele diz: eu não vou deixar todo ser humano multiplicar para ser pecadores, miseráveis e rebeldes, mas eu vou separar uma parte da raça humana para ser uma descendência da mulher, a descendência que pertence a mim. Ele vai juntar dentro do gênero humano os remidos, não os escolhendo arbitrariamente, individualmente, uma por uma, mas de uma forma orgânica. Ele vai separar para ele uma raça, um povo que de geração em geração pertencem a ele. Isso nos leva, eu estou aqui pulando rapidamente na Bíblia, porque nós temos hoje à noite de tratar a Bíblia inteira, então eu vou um pouco rápido, vocês me acompanhem, por favor. Nós chegamos nas genealogias, e normalmente quando nós estamos lendo as genealogias, nós pulamos às vezes, porque parece que é uma leitura não muito interessante ou importante. Porém, à luz daquilo que acabamos de ver, podemos entender por que a Bíblia dá tanta ênfase às genealogias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E também entendemos melhor porque Deus salva Noé, o homem justo, junto com sua esposa e seus filhos e as esposas deles. Notem bem, Deus não juntou na arca um grupo de pessoas diferentes, indivíduos soltos. Ele salvou uma família. E Noé vem de uma linha de pessoas fiéis. Você, checando na Bíblia, você pode ver que as poucas pessoas que foram fiéis são da linha de Noé, a linha da descendência da mulher. E quando chegou na época de Noé, só sobrava ele, desta descendência. E são estas pessoas, esta família da aliança, do pacto, que Deus salva. E nós vemos a mesma coisa na história de Abraão. Em Gênesis 12, verso 1, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Abraão vai ser tornado uma grande nação. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação,
e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sei tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio da descendência de Abraão, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. E toda a ênfase em Gênesis 15 e Gênesis 17 sobre ter um herdeiro, um filho, é uma ênfase, pois Deus é um Deus que trabalha por meio das gerações. Nós vemos isso mais claramente em Gênesis 17, verso 6. Lembram-se de Gênesis 1, quando eu estou lendo esse texto. Lembram-se daquela ênfase repetida 3 vezes em Gênesis 1. Gênesis 17, 6. Abraão, far-te-ei fecundo, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Deus, em sua graça, está restaurando Gênesis 1. E o contexto não se trata somente da promessa da terra física de Canaã. Com certeza compreende esta promessa, mas Hebreus 11 já nos diz que esta promessa da terra de Canaã não era tudo para Abraão. Ele esperava uma cidade que o edificador e fundador é Deus, um país, uma cidade espiritual. Com certeza, Deus também está compreendendo esta promessa nas suas palavras aqui, mas ao mesmo tempo se trata de abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão. Fala-se de uma aliança perpétua no decurso das gerações de Abraão. E à luz do Novo Testamento, nós podemos ver isso como referência à obra do Senhor Jesus Cristo, o grande descendente de Abraão. Por meio deste grande filho de Abraão, nós que somos gentios, hoje estamos abençoados, porque nós podemos fazer parte da descendência e da família de Abraão. Paulo fala em Romanos 4, que todos nós que cremos somos filhos e descendentes de Abraão. Nós somos abençoados por meio do grande filho de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. E é neste contexto que Deus ordena a marca da aliança. A circuncisão vai servir como um símbolo que o povo pertence a Deus. E a circuncisão não é apenas a marca de descendência física, não é. A circuncisão é um sinal da aliança entre Deus e seu povo. Veja, verso 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Muitos hoje dizem, a circuncisão é coisa externa, coisa física, não tem nada a ver com o coração. Que nada. É sinal de um relacionamento vivo e profundo e íntimo entre o povo de Deus e o seu Deus. De forma alguma foi algo apenas externo e físico. É um símbolo que aquele bebezinho fazia parte de um povo que tinha um relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra. Não era qualquer bebê, não fazia parte do mundo, mas fazia parte do povo que era a descendência da mulher, a parte da raça humana que Deus estava reservando para si. Nós não temos tempo para detalhadamente seguir todo o desenvolvimento deste conceito pactual no decurso das gerações de Abraão no Antigo Testamento inteiro. Basta dizer o seguinte: toda a história do Antigo Testamento é um registro da história de Gênesis 3,15. A história da redenção de Deus, a história do antítese entre descendência da serpente e descendência da mulher, e Deus sempre tomando cuidado de proteger, de preservar a descendência da mulher até o nascimento do descendente Jesus Cristo. Nós pulamos agora para Êxodo 20. Êxodo 20, a descendência de Abraão. Acabou de sair do Egito, Deus está reafirmando a aliança com eles.
E note, em primeiro lugar, que os 10 mandamentos são palavras de vida e de promessa. Hoje em dia, muitas pessoas gostam de zombar da lei de Deus e achar coisa que restringe, coisa que limita, coisa que escraviza. Mas veja o que o próprio Deus fala. Ele começa os mandamentos com um prólogo no que ele se apresenta como Redentor, Salvador do seu povo. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como é possível Deus tirar o povo da escravidão e logo depois dar 10 mandamentos que vão escravizar de novo? Os 10 mandamentos são palavras de promessa para o povo, dizendo: meu povo, eu tirei vocês da escravidão. Aqui são as regras pelas quais vocês podem viver na minha presença, na liberdade da minha salvação. Se Deus tirou o povo da casa de servidão para colocar eles de novo numa escravidão debaixo de uma lei, seria uma piada cósmica e cruel. De fato, não somente no Novo, mas já no Antigo Testamento, a lei de Deus é um guia para uma vida de gratidão, de alegria pela salvação que nós temos por pura graça de nosso Deus. Agora, aqui importante para o nosso estudo são os versos 5 e 6. E Deus se apresenta da seguinte forma nos mandamentos. Ele diz, 5, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Algumas traduções não têm a palavra gerações na segunda parte, até milhares daqueles, às vezes é uma tradução. Mas em Deuteronômio 7, verso 9, nós temos quase a mesma colocação, e no original nós temos a palavra geração. Então, se você tem dúvidas sobre isso, você pode conferir. Deuteronômio 7 e 9 diz a mesma coisa, e tem a palavra geração nos 2 lugares. Como Deus se apresenta aqui? Ele se apresenta como um Deus que trabalha, que opera, que atua por meio das gerações. Isto não é uma novidade. Isto não se restringe ao povo físico de Israel ou à época mosaica. Já vimos isso no primeiro capítulo da Bíblia. Antes da queda, Deus foi um Deus que trabalhava por meio das gerações. Um princípio fundamental da verdade bíblica é que Deus é imutável. Ele sempre tem sido, ele sempre é, ele sempre será o Deus das gerações. Dizer que hoje Deus não é assim é marcionismo, a heresia de achar que o Antigo Testamento tem um Deus diferente do que o Deus do Novo. Agora, é comum ouvir a seguinte objeção: a circuncisão era apenas a marca de fisicamente pertencer ao povo de Israel. Não diz nada a respeito de ter um relacionamento vivo com o Senhor. Mas nada é mais longe da verdade. Em primeiro lugar, muito embora os israelitas quase nunca tivessem mantido a aliança fielmente durante toda a sua história, mesmo assim, a aliança com Abraão, e mais tarde reafirmada por meio de Moisés, tomava como pressuposto que somente os fiéis deveriam permanecer no meio do povo. As pessoas que não queriam servir a Deus e manter obediência aos seus mandamentos, era para eles serem cortados do povo. Isto, em termos modernos, nós chamamos de excomunhão. Naquela época, a excomunhão se fazia por meio de apedrejamento. E se alguém não estava querendo viver fielmente em aliança com Deus, ele era apedrejado e sua descendência não tinha direito à aliança. A marca de circuncisão não era para aqueles que apenas eram descendentes físicos do povo do pacto. Era preciso fé em Deus, fé nas promessas. E por isto, tanto Ismael quanto Esaú receberam o sinal da aliança, mas os seus descendentes não.
Porque Ismael e Esaú se afastaram, se apostataram, rebelaram contra a aliança e a sua descendência não recebeu o direito de permanecer na aliança, por não terem pais que tinham fé. Em segundo lugar, o Antigo Testamento está repleto de afirmações da parte de Deus de que ele buscava um relacionamento pactual com seu povo que ia muito além de uma mera definição e distinção física. Deus nunca aceitava um relacionamento apenas externo. Vamos abrir em Deuteronômio 5, verso 29. Deus falando aqui sobre o seu povo: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus, Ele quer um coração. Ele quer ser servido de coração. E veja como Deus faz um relacionamento estreito entre o povo do pacto servir a Ele de coração e, por consequência, ser abençoado junto com seus filhos. Ele é um Deus que trabalha por meio das gerações. E continuando no capítulo 6 de Deuteronômio, já que estamos aqui, nós vemos que Deus manda o povo guardar a aliança. Veja verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Isto não é apenas em referência à promessa da terra física, mas também em referência a servir ao Senhor e ter um relacionamento de vida com Ele. Veja verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E isto que Jesus no Novo Testamento diz é o resumo da lei. Aquilo que Deus exige tanto hoje quanto no Antigo Testamento: amar a Deus de coração. E isso Deus exigia do povo e dos seus filhos e dos seus netos. Esta exigência não se restringe ao povo físico de Israel na terra física de Canaã. Veja verso 6. Deus falando com seu povo aqui: estas palavras, esta lei que hoje te ordeno, estará no teu coração, meu povo, meus filhos. Eu não quero filhos que estão me servindo de uma forma externa. O Antigo Testamento não é uma religião externa, é uma religião de coração. E vocês têm que ter meu amor no seu coração para ter condições de fazer aquilo que eu vou falar no verso 7. Tendo estas palavras em teu coração, então, sendo verdadeiros crentes, então, 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nos versos 20 até 25, nós vemos que a Bíblia deixa bem claro que os filhos foram considerados parte, tanto do povo redimido de Deus, quanto do povo que tinha a obrigação de amar ao Senhor de coração. Nós não temos tempo de ler, mas você pode anotar, 20 até 25 de capítulo 6, Deus diz: vocês têm o dever de repassar para seus filhos e de catequizar, de ensinar de uma forma catequética esses ensinamentos. Nós pulamos agora para Jeremias 32, nós vamos ler 39 e 40. Jeremias 32, 39 e 40. Está falando sobre a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ele vai resgatar e redimir e salvar o seu povo, restaurar o seu povo. Verso 38 diz o seguinte, de capítulo 32: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Verso 39: dá-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Farei com eles aliança eterna. No capítulo anterior, o profeta fala sobre um dia no qual Deus vai escrever sua lei sobre o coração do seu povo. Ele fala isso no capítulo 31. Isso não se aplica a algum tempo no futuro, algum milênio, quando os judeus vão receber bênçãos especiais, não.
Mas esse contexto de Jeremias 31, 32 está sendo aplicado pela própria Escritura aos nossos dias. Em Hebreus capítulo 10, verso 16, o apóstolo aplica isto à igreja. Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre sua mente as escreverei. Aplica esta promessa à igreja do Novo Testamento. Então o contexto de Jeremias 31, 32 não fala sobre um tempo futuro, fala sobre a igreja de hoje. E fala em termos de gerações. Deus estando conosco, colocando o seu temor em nossos corações, para o nosso bem e o bem dos nossos filhos. Nós entendemos isso melhor quando nós chegamos em Romanos capítulo 11. Uma coisa muito difícil, que atrapalha o entendimento sobre o batismo infantil, é o pensamento que a igreja não tem uma ligação com Israel do Antigo Testamento. Que de fato a igreja é uma instituição diferente. Mas em Romanos 11, nesse capítulo o apóstolo usa uma ilustração para descrever como é que a desobediência de Israel foi uma bênção para os gentios, nós. Por causa da desobediência de Israel, Deus tirou dos judeus étnicos o estado especial de serem os únicos que normalmente poderiam fazer parte do seu povo, sua igreja. Agora veja como Paulo usa a ilustração. Ele fala sobre uma oliveira. Agora, nós não temos tempo de ir para o texto e ler todos os detalhes do texto. Eu peço a vocês de conferir em casa sobre a ilustração da oliveira, mas eu vou resumir. Ele diz o seguinte: tem uma oliveira, e esta oliveira representa Israel. E Israel, com a exceção do remanescente eleito, foi rejeitado. E por causa desta rejeição, agora os gentios podem fazer parte do povo de Deus, da igreja. Os israelitas rebeldes e incrédulos foram quebrados da árvore e nós, os gentios, fomos enxertados. Agora, será que Paulo fala aqui que Deus plantou uma segunda oliveira que ele chama de igreja novo-testamentária? Não. Paulo fala sobre uma oliveira, é uma ilustração orgânica. Israel, incrédulo nos dias de Jesus, é representado por ramos que foram quebrados, veja o verso 17. E os gentios são representados por ramos enxertados em meio deles, que se tornam participantes da raiz e da seiva da oliveira, que se tornam filhos de Abraão. Por isso Paulo em Romanos 4 fala isso, que nós somos filhos de Abraão pela fé, ele é o pai de todos os crentes. E esta ligação estreita entre Israel, a igreja no Antigo Testamento, e Israel no Novo Testamento, que é Israel aberto para todas as nações, todos aqueles que creem fazer parte do povo de Deus, isso mostra de tantas formas no Novo Testamento. Nós podemos pensar no livro de Tiago, por exemplo, a carta de Tiago, onde ele fala no capítulo 2, quando alguém entrar, ele escrevendo à igreja, quando alguém entrar em sua sinagoga, ele fala, usa um termo hebraico, com a maior naturalidade. Ele não vê uma distinção radical naquela época entre Israel e igreja. Israel é o povo de Deus e Deus está deixando os gentios entrar no único povo de Deus, na única oliveira. Isto é importantíssimo. Com todo respeito aos nossos amados irmãos que não afirmam o batismo infantil, atrás deste fato de recusar o batismo infantil, tem pelo menos um dispensacionalismo latente, subjacente. Nem Paulo, nenhum outro autor no Novo Testamento ensina que há uma igreja no Antigo e outra igreja no Novo Testamento. Toda a Bíblia ensina de fato que há um só povo de Deus, do início do mundo até o fim. E este ensino bíblico se reflete em tantos lugares e também em tantas confissões da Grande Reforma. Entre outros, o Catecismo de Heidelberg, domingo 21, que diz o seguinte: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva, dentre todo o gênero humano, sua comunidade eleita para a vida eterna,
Isso Ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que eu sou membro vivo desta igreja agora e para sempre. As confissões refletem e ecoam o ensino bíblico que Jesus tem uma só noiva. A igreja de todos os lugares e de todas as épocas. E notem que na teologia bíblica reformada, o fato da igreja ser católica, vocês entendem? Católica no sentido universal, né? O Papa não tem direito de chamar a igreja dele católica. Ele roubou a palavra de nós. O fato da igreja ser católica, universal, se aplica não somente à sua extensão geográfica, mas também sua extensão no tempo. É a igreja de todas as épocas. E qual é a consequência desta unidade da igreja de Cristo de todas as épocas? Uma consequência importantíssima é que a igreja do Novo Testamento tem uma ligação orgânica com a igreja no Antigo. Não é uma nova instituição. É uma instituição que está debaixo de uma nova dispensação, uma nova administração da aliança, sim. Mas a aliança é reafirmada, renovada pelo sangue de Jesus. E aquelas promessas que Deus fez por meio dos profetas no Antigo chegam a se cumprir no Novo Testamento. O Novo Testamento está repleto, cheio de afirmações. Assim se cumpriu aquilo que foi escrito pelo profeta. As promessas ao povo de Deus no Antigo se cumprem no povo de Deus no Novo. Também a promessa que o Espírito Santo escreverá a lei sobre os corações do povo de Deus. Ele prometeu isto no contexto de isto ser uma bênção para nós e os nossos filhos. Quando nós entendemos que a morte de Jesus não deu início a uma nova instituição, mas deu ao gentio, nós, o direito de participar plenamente na aliança no povo de Deus, entendemos melhor a posição de crianças na igreja neotestamentária. Então vamos rapidamente para os textos do Novo Testamento então. Mateus 19, verso 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus chama as crianças pequenas paidion, palavra grega que se refere a um bebê, uma criança bem jovem, e verso 13 diz o seguinte: trouxeram-lhe algumas crianças. O verbo trazer, prospero, tem o sentido de guiar ou carregar, de levar. Então o contexto e a palavra usada para criança significa que as crianças são bem pequenininhas, precisam ser levados no colo, no braço. E como Jesus reage? Será que Jesus aqui na terra, pare aqui, eu tenho que ensinar vocês sobre a necessidade dessas crianças de receber minha bênção? Será que Jesus vai falar como ele fala no Sermão do Monte? Antigamente os filhos participaram da aliança, mas eu vos digo que agora somente adultos podem ser membros da minha igreja, do meu povo. Não. Jesus, ele as abençoa. Não os embaraceis de vir a mim. Ele as abençoa, dizendo: dos tais é o reino dos céus. Notem bem que Jesus não está falando sobre crianças em geral, criança qualquer. Quem são essas crianças? Vamos ver Mateus 19, verso 1. Jesus está onde? Aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia, foi para o território da Judeia. Jesus está na terra do povo da aliança, está em Judeia, está no meio do povo da aliança, e neste contexto Jesus chama as crianças pequenas a ele e afirma que elas pertencem ao reino e que o reino pertence a elas. Ele não deixa nenhuma ideia de que a vinda dele mudou algo que era verdade desde o princípio, que Deus, tanto na sua obra de criação quanto na sua obra de redenção, atua por meio das gerações. Atos 2:39. Atos 2:39. Pedro, no dia de Pentecostes, ele declara o evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo aquele que crê em Jesus. Tem a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo. Esta promessa, ele continua, é para vós outros.
Que promessa? A promessa de verso 33. Veja 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ou o Espírito Santo prometido, derramou isto que vedes e ouves. Vocês se lembram? No Antigo Testamento, Deus prometeu: um dia eu vou derramar meu Espírito sobre meu povo. E esta promessa é para meu povo, o povo da aliança, minha igreja, vós outros. Mas vós outros também inclui os seus filhos. Veja 39. Para vós outros é a promessa para vossos filhos. Porque os filhos fazem plenamente parte desta aliança. E assim participam plenamente nas promessas. Eu não tenho tempo, mas eu tenho que ir lá. Vamos para Joel. Joel 2. Que é importantíssimo. Quem recebeu a promessa de ter o derramamento do Espírito Santo? Alguns indivíduos soltos ou a igreja de Deus, o povo da aliança? Nós vimos em Joel 2, no final do capítulo, tem a promessa da misericórdia de Deus e da salvação de Deus. Verso 28. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele não fala sobre todo mundo na terra inteira. Está falando sobre o povo do pacto aqui. Jesus nunca prometeu de derramar seu Espírito sobre os incrédulos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Servos e servas, escravos da casa, que isso? Vocês se lembram de Abraão? Abraão teve que circuncidar quem? Seus filhos e seus escravos, a sua casa. Deus está falando aqui sobre o derramamento do Espírito no sentido e no contexto pactual. E não individualista. E veja o início do capítulo. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo o dia de escuridão, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Deus continua falando nos primeiros 11 versículos do seu juízo, do julgamento. Falando sobre seu juízo sobre seu povo. Mas em verso 12 em diante, Deus, como Ele sempre faz, Ele nunca anuncia juízo e julgamento sem também logo anunciar já o consolo que vem depois. Em juízo, Ele se lembra de misericórdia. Então o verso 12, à luz deste chamado, à luz deste fato que o juízo foi anunciado, Deus diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quem diz que no Antigo Testamento era coisa só externa e que circuncisão é coisa só física? Quem nada? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, meu povo, e com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração. Convertei-vos ao Senhor, Ele é misericordioso e compassivo. Deus quer nosso coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus fala sobre o juízo e depois Ele chama, com lágrimas, chama o seu povo: convertei-vos. E veja agora, neste contexto de juízo e chamado ao arrependimento do seu povo, da igreja no Antigo Testamento, veja verso 16. No final de verso 15, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Verso 16, congregai o povo de Deus. Santificai a congregação, a igreja. Ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam. Bebês, será? Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Deus chama o povo inteiro da aliança para se reunir em sua presença. Até bebês que estão mamando. E a este povo, no final de capítulo 2, a este povo, anciãos e bebês que estão mamando, Deus diz: eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne, os jovens e os velhos. O povo inteiro
tem a promessa do meu Espírito Santo. Então, quando nós chegamos em Atos 2:39, Pedro não está inventando coisas exegéticas quando ele aplica esta promessa e diz: é para vós outros e para seus filhos, porque Pedro conhece a palavra de Deus. Ele tem lido muitas vezes Joel capítulo 2. Mas tem mais. Não somente aqueles que fazem parte da aliança por serem judeus crentes e os seus filhos têm a promessa, mas também aqui nós vemos a promessa a Abraão sendo cumprida. Mas também a promessa é para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Não para aqueles que vão convidar o Senhor, mas para aqueles que Deus vai convidar. Os rabis chamavam os gentios as pessoas que estão longe. E Pedro pega esta descrição e diz: e para estas pessoas que estão longe, tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar, também tem a promessa. Pedro afirma que Deus vai chamar gentios para fazerem parte do seu povo, fazerem parte da sua aliança, para participarem na promessa do Espírito Santo. E por isso Paulo mais tarde fala que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quando o gentio sai do mundo e entra no povo de Deus, quando ele é enxertado na oliveira, ele é batizado também pelo Espírito Santo. E somente à luz de toda a história da redenção no Antigo Testamento, nós podemos entender como foi possível o batismo de alguém com toda a sua casa. Tem vários exemplos disso no Novo Testamento, Atos 10 e outros lugares. Tem o carcereiro em Filipos, tem Lídia e toda a sua casa. Tem vários exemplos. Agora, muitas vezes nós realmente a discussão tranca e barra na questão se teve ou não teve infantes ou bebês naquelas casas. Mas não é importante isso. O fato é o seguinte: Deus continua trabalhando da mesma forma, por meio das gerações, tratando com laços familiares. A confissão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta confissão não é algo que se restringe à época quando a igreja estava limitada ao povo físico de Israel. Também no Novo Testamento, como Abraão tinha que circuncidar seus filhos e toda a sua casa, como José disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, também no Novo Testamento nós vemos o mesmo conceito. Alguém creu, ele e sua casa foram recebidos na igreja. Não precisa querer buscar atrás do texto qual é a idade das pessoas. As cartas de Paulo também, nós vemos que ele trata de uma forma muito natural o fato que as crianças fazem parte da igreja. Vamos rapidamente para Efésios capítulo 1. Efésios 1, verso 1. A quem Paulo está escrevendo aqui? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está escrevendo a quem? Aos santos. Vamos para capítulo 6. Falando àqueles santos, ele diz a um grupo dentro desses santos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo não diz: bom, eu estou escrevendo a igreja, mas agora eu vou falar a outras pessoas que ainda não fazem parte da igreja. Não. Ele está se dirigindo a vários grupos dentro da igreja, incluindo agora os filhos. Ele se dirige aos tekna. A palavra é tekna. E a palavra tekna em grego significa, em primeiro lugar, representa ou refere-se, em primeiro lugar, à descendência física. Então, Paulo, com a maior naturalidade, ele está se dirigindo às crianças na igreja, à descendência física dos crentes, tratando-os como fazendo parte dos santos e fiéis em Cristo Jesus e orientando-os de viverem obedientes no Senhor. No Senhor. Mas se as crianças não são membros da igreja e ainda não professaram sua fé, como ele pode falar que eles têm que fazer alguma coisa no Senhor? Ele não deve dizer: filhos crentes, obedecei seus pais no Senhor, e filhos não crentes, que Deus te dê fé. Ele não fala isso. Mas, irmãos, eu falo com seriedade, ok? De fato, Paulo se dirige aqui, em muitos outros lugares,
as crianças da igreja como fazendo parte do povo de Deus, no Senhor. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Nós vamos entender isso melhor quando nós lemos esse versículo. Pedro aplica à igreja neotestamentária as descrições que Deus atribui a Israel no Antigo Testamento. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês, igrejas, são isso. E indo para Êxodo 19, verso 6, nós vemos que a Bíblia aplica estas mesmas descrições a Israel, a igreja no Antigo Testamento. Êxodo 19, verso 6. Vós sereis reino de sacerdotes, sacerdócio real, e nação santa. Nós podemos ver, verso 5. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Quando Pedro está falando, 1 Pedro 2, 9 e 10, ele não está inventando novas coisas debaixo da inspiração do Espírito, está citando o Antigo Testamento, citando uma descrição que tem a ver com a igreja no Antigo Testamento e dizendo que a igreja hoje é a mesma coisa, uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E à luz de Romanos 11, nós entendemos que Pedro está falando essas mesmas descrições, não porque a igreja neotestamentária é um povo no lugar de Israel, mas porque a igreja é Israel, faz parte, foi enxertada. Os gentios foram enxertados, tem uma ligação orgânica entre Israel do Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, é uma oliveira, e o jeito de descrever esta oliveira em Êxodo 19 ainda aplica hoje em 1 Pedro 2. Jesus não morreu na cruz para juntar uma igreja que é uma coleção de indivíduos. Ele, veja Mateus capítulo 1, ele veio para salvar seu povo dos seus pecados. Veja como Pedro multiplica as palavras que se referem à igreja como povo. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não existe povo nenhum na face da terra. Não existe nação nenhuma em toda a história que nega aos seus filhos de fazerem parte da nação. Já pensou? Uma nação que diz os filhos de brasileiros não são brasileiros. Tem que chegar a uma idade de decidir de se tornar brasileiro. É algo espantoso quando alguém afirma que isto é verdade a respeito do povo de Deus. Não tem respaldo lógico, mas pior, não tem respaldo bíblico. De fato, o receio de ver os nossos filhos como fazendo parte do povo de Deus, participando no corpo de Cristo, sendo membros da igreja, é mais a consequência do individualismo que é fruto da renascença e iluminismo do que uma cuidadosa exegese bíblica. Esse pensamento individualista que nós estamos sofrendo hoje em dia, em nossa sociedade e no meio cristão, é uma novidade dos últimos séculos. Colossenses 2, verso 1. Colossenses 2, verso 1. Em Colossenses 2, Paulo está fazendo uma estreita ligação entre a circuncisão e o batismo. Ele se dirige aos seus leitores. E vocês devem reparar que ele está se dirigindo, em verso 2 do capítulo 1, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. E já sabemos que isso inclui os filhos. Né? Então, esses leitores, diz Paulo, foram circuncidados. Ele não diz apenas os adultos. Ele está falando à igreja. Eles foram circuncidados, ele fala isso no capítulo 2, verso 11, nele também fostes circuncidados. Ele não diz entre parênteses, mas não os filhos. Ele se dirige à igreja.
Não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Agora, como o batismo pode ser chamado a circuncisão de Cristo? É simples. A circuncisão foi a marca, foi o sinal que declarava que aquela pessoa que foi circuncidada fazia parte do povo de Deus. Participava plenamente na aliança entre Deus e o seu povo. Tinha que viver fiel na aliança. Se não vivia fiel na aliança, seria excomungado do povo. A circuncisão nunca foi uma declaração de um homem para com Deus. Sempre foi uma declaração da parte de Deus de que esta pessoa, esta criança, ou esta pessoa que veio de uma outra nação, pertencia a ele, a pessoa que foi circuncidada. Da mesma forma, a circuncisão de Cristo não é e nunca tem sido uma declaração do homem para com Deus. O batismo sempre tem sido uma declaração da parte de Deus de que esta pessoa pertence a ele e faz parte do povo da aliança, a igreja. O iluminismo nos deu o conceito de uma igreja composta de indivíduos. Toda a história da redenção, toda a Sagrada Escritura entra em choque com este conceito. À luz da Bíblia, a igreja é o povo de Deus, os filhos de Deus em suas famílias, de geração em geração, porque Jesus, graças a Deus, restaurou Gênesis capítulo 1 e está restaurando. Então, qual é a diferença? Porque nós não podemos afirmar que no Antigo e no Novo Testamento tudo é igual. Qual é a diferença entre o povo de Deus no Antigo e o povo de Deus no Novo Testamento? É um erro profundo colocar uma falsa dicotomia, uma falsa separação entre físico e espiritual. O Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele comete este erro, e o Wayne Grudem é usado muito nos seminários de hoje, também tem em português. Ele diz o seguinte: entrar na igreja no Antigo Testamento era algo físico e externo. No Novo Testamento, entrar na igreja é algo voluntário, espiritual e interno. Bom, irmãos, eu espero que eu não preciso passar muito tempo negando isso. Vocês já ouviram o que o próprio Deus falou com sua própria boca, buscando o coração do seu povo. E quando Raabe, quando Ruth entraram de uma outra nação para dentro do povo, isso não foi uma recepção física externa. Essas mulheres foram recebidas por causa de serem mulheres da fé, que criam no Deus dos exércitos, no Deus de Israel. Isso é um jeito de dizer no Antigo Testamento físico e externo, então no Novo Testamento espiritual e interno, então circuncisão e batismo não tem nada a ver um com o outro. Mas em primeiro lugar, fazer parte da igreja no Antigo Testamento não era apenas físico e externo. Grudem diz que você fazia parte do povo de Deus se você nasceu de pais judeus. Não é verdade. O certo era que pais judeus que não viviam em obediência à aliança tinham que ser cortados do povo enquanto a aliança estava sendo aplicada corretamente. Não era possível você nascer de judeus descrentes e ainda automaticamente fazer parte do povo. Se os seus pais não obedeciam à aliança, tinham que ser cortados do povo, então os seus filhos não teriam direito a fazer parte da aliança. Veja só como Deus ele puniu Acã com toda a sua casa. E em Números 16, Coré, Datã e Abirã, com suas mulheres e todas as suas crianças, foram cortados do povo, porque seus pais eram incrédulos, e por serem incrédulos, os filhos não tinham direito de permanecer no povo. Coisa automática? Coisa física? Não. Era para a aliança continuar somente de geração em geração daqueles que amavam o Senhor e guardavam seus mandamentos. E Deus fala isso no segundo mandamento, Êxodo 20, a 1000 gerações daqueles que me amam, eu vou manter minha aliança.
Deus queria o povo circuncidado no coração. Então a igreja no Antigo Testamento não era apenas física, também era espiritual. Já falamos sobre isso. Os pais já no Antigo Testamento tinham o dever de levar seus filhos a amar Deus de todo o coração. Em segundo lugar, não é somente que no Antigo Testamento era de fato interno e espiritual, mas também no Novo Testamento a igreja não é apenas espiritual e interno, também é física e se manifesta de uma forma externa. Nós não somos espíritos, nós somos seres humanos de carne e osso. Veja como Paulo, em 1 Coríntios 15, afirma que Cristo não somente morreu para nos transformar espiritualmente, internamente, mas também com o propósito de transformar os nossos corpos. Jesus nos comprou corpo e alma, diz uma confissão antiga da época da Reforma. De fato, chega perto, beira gnosticismo, quando nós falamos que o antigo é físico e externo, e o novo é interno e espiritual. Uma falsa dicotomia. Em vez de ser apenas interno, de fato, pertencer à igreja no Novo Testamento deve se externar em nossa membresia numa igreja visível do Senhor Jesus Cristo, em boas obras, para que os ímpios possam glorificar Deus por nossa conta. Devemos manifestar o fruto do Espírito no jeito que nós estamos vivendo de uma forma clara e externa. Devemos nos dedicar a fazer o bem. Devemos manifestar Cristo ao mundo por meio do nosso amor fraternal, por meio dos nossos casamentos que refletem o amor entre Cristo e a igreja. Fazer parte da igreja no Novo Testamento não é apenas interno e espiritual, não é apenas um grupo de muitos indivíduos, cada um seu canto místico dentro da alma, dentro do coração, meditando nas coisas espirituais. Fazer parte da igreja no Novo Testamento é espiritual e é interno, mas também significa uma vida transformada, que se manifesta claramente e fisicamente então. Então, o que mudou? Se tem essas coisas iguais entre os testamentos. Será que mudou que os filhos fazem parte do povo de Deus que antes faziam e não fazem agora? Nós vimos que não, ainda fazem parte do povo de Deus. Será que mudou que Deus atua por meio das gerações? Nós vimos que não. Deus é imutável, ainda hoje está operando por meio das gerações. O que mudou entre Antigo e Novo? O que mudou é simplesmente o seguinte. Antes de Jesus, antes da cruz, era necessário se tornar um judeu ou ser judeu de nascimento para fazer parte da igreja, o povo de Deus. Depois de Jesus, qualquer pessoa, de qualquer etnicidade, brasileiro, americano, até australiano, pode fazer parte do povo da aliança. Pode se tornar participante da descendência de Abraão. Só precisa crer no Senhor Jesus Cristo e pode ser enxertado na oliveira. E, irmãos, o que acontece quando nós enxertamos um ramo dentro da oliveira? Se este ramo vai produzir outros pequenos ramos, será que nós vamos quebrar e esperar um tempo até crescer e depois dizer, bom, vamos enxertar de novo? Enxertado é uma coisa orgânica. Ele e a sua descendência está lá em Romanos 11, na ilustração, em nossa frente. O que mudou, então, é que por meio de Abraão, todas as nações estão sendo abençoadas, porque Jesus Cristo derrubou a parede de separação entre gentio e judeu. E nós temos o direito, nós com nossos filhos, de participar na promessa do Espírito Santo. E uma outra coisa que mudou é o caráter do sinal usado para declarar alguém membro do povo da aliança. No Antigo Testamento, para mostrar que alguém fazia parte da igreja, do povo de Deus, foi um sinal sangrento. E este sinal que derramava sangue apontava a necessidade de Jesus morrer na cruz. E no Novo Testamento, é impossível nós termos um sinal sangrento para marcar entrada no povo de Deus, porque o preço foi pago. Jesus já derramou uma vez por todas seu sangue.
E por isto, o sinal que declara que alguém está entrando como membro do povo de Deus, agora é um sinal sem sangue, é um sinal que fala sobre lavagem, separação da sujeira do mundo pecaminoso. E por esta razão, por ser um sinal que fala sobre a separação do mundo pecaminoso e ser consagrado a Deus, por esta razão, Paulo, em 1 aos Coríntios 7, verso 14, até chama os filhos dos crentes santos. Eu tenho 2 minutos para terminar. Então vamos voltar para Gênesis. Vamos voltar ao princípio. Deus colocou uma antítese no meio da raça humana. Só tem 2 partes nesta antiga luta terrível. Tem a descendência da serpente, a descendência da mulher. Tem aqueles que têm o diabo como pai, tem aqueles que têm Deus como pai. Não tem uma terceira opção. Quando a igreja rejeita o claro ensino bíblico, ela acaba inventando coisas. Quando ela não quer aceitar que os filhos dos crentes fazem parte da aliança, fazem parte do povo de Deus, ela de fato está criando um tipo de limbo. Vocês conhecem o limbo? Os católicos romanos inventaram o limbo para dizer que foi um lugar entre o céu e o inferno, onde os patriarcas, os crentes do Antigo Testamento, ficavam até Jesus vir e morrer na cruz e libertar eles para eles irem para o céu. O limbo, ficaram em limbo, um lugar esperando. E quando nós não reconhecemos que os nossos filhos fazem parte do povo de Deus, nós colocamos os nossos filhos em outro limbo. Os filhos dos crentes nem são do mundo, nem são da igreja, ficam flutuando entre os dois. A Bíblia não ensina isso, irmãos. E ainda pior, quando a igreja recusa de abraçar os filhos dos crentes como membros da aliança de Deus, como membros da igreja, ela torna a dispensação neotestamentária menos gloriosa que a dispensação veterotestamentária. Quer dizer, no Antigo Testamento, os filhos faziam parte do povo de Deus, participavam em todas as promessas de Deus. Joel 2, até as crianças que estavam mamando. No Antigo Testamento e no Novo, depois da vinda de Jesus, depois da sua obra na cruz, os filhos perderam privilégios que tiveram antes. Isso entra em choque com o caráter da nova aliança, que Paulo, em 2 aos Coríntios 3, ele diz que a nova aliança é mais gloriosa do que a antiga. Em vez de nós pedirmos aonde o Novo Testamento manda batizar crianças, nós devemos nos perguntar: aonde o Novo Testamento afirma que depois da obra de Jesus, de repente, as crianças não fazem mais parte da aliança? O peso de provar que os nossos filhos não pertencem ao povo de Deus está sobre aqueles que querem tirar esse privilégio, que é um privilégio desde Gênesis capítulo 1. Toda a Bíblia afirma que o lugar dos filhos dos crentes é na aliança. Toda a história da igreja também revela o batismo dos filhos dos crentes como uma prática comum. Mas eu não tenho tempo para entrar na história da igreja, eu vou terminar aqui. Então, que Deus nos perdoe pelo pecado de individualismo. Que Deus nos dê condições de enxergar as maravilhas da sua graça na aliança, que para nós outros é a promessa, e para os nossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos quantos o Senhor, nosso Deus, chama. Amém.